Olá, agora eu vou mostrar para vocês o ambiente de desenvolvimento do ClickView. Então vou clicar aqui no ícone, né, na área de trabalho. Ele vai abrir essa tela para mim. Tá vendo aqui, ó, ClickView Personal Edition. Como eu coloquei no texto, a gente tem algumas versões. Essa Personal, a limitação dela é não poder compartilhar os arquivos, né, os documentos, porque o arquivo dentro do ClickView a gente chama de documento. Então eu não consigo compartilhar um documento meu com uma outra pessoa que não tem a licença, né? Mas esse é o ambiente, então aqui são os arquivos recentes que eu criei. Se eu posso marcar alguns como favoritos, aqui tem vários exemplos, né? O ClickView, ele tem uma ampla, um amplo recursos, né? Então você consegue achar isso fácil na internet. O ambiente dele é basicamente esse, né? Então essa é a tela inicial do programa. Aqui eu tenho a parte de arquivos, então eu posso criar um novo arquivo, abrir um arquivo que eu já criei, abrir de um servidor se eu tiver. Essa URL FTP depois a gente vai dar uma olhada, mas ele consegue abrir arquivo de qualquer local. Basta você ter acesso, saber os arquivos de configurações. Aqui são o controle de origem, algumas configurações dele, se eu tiver algum favorito que eu não marquei no caso, os últimos que eu trabalhei. Né? Então, dentro da parte de arquivo, exibir aqui são as ferramentas, basicamente. Configuração. Essa parte de configuração a gente vai ver quando começar a trabalhar, mas são algumas configurações, por exemplo, da parte visual. Que campo que eu quero, por exemplo, aqui, ó, estilo de quero Classic, LED. A gente vai ver essa parte de seleção quando estiver trabalhando os nossos primeiros arquivos, né? Mas vamos deixar como Classic mesmo. Então basicamente aqui salvar, como que eu quero salvar, se eu quero uma compreensão alta, média, né, como que eu vou fazer esse arquivo meu tá salvo. O editor, dentro do editor, quais são as fontes que eu quero, o tamanho da fonte. Eu geralmente não mexo nessas configurações aqui, né? A parte do desenho, a gente vai ver alguns atalhos, né? Eu basicamente uso muito atalho. Dentro da programação do script, ele aceita duas linguagens para trabalhar o padrão de script dele, que é o VBScript, muito parecido com o VB, né? E o JavaScript, né? Então são duas linguagens bem conhecidas, né? Fácil. Dentro da parte de objetos, eu consigo fazer a seleção, habilitar ou não algumas opções. No caso aqui, a gente vai deixar como padrãozinho, não vai mexer. Dentro da fonte, são as fontes já pré-selecionadas das listas, dos gráficos, dos objetos, né? Eu geralmente não mexo também. Isso vai muito da pessoa, depende do trabalho. Alguns trabalhos, alguma empresa tem alguma fonte específica, eu trabalho essa fonte, né? Basicamente isso. A parte de exportação, o que eu posso copiar para a área de trabalho, vocês vão ver quando tiver um arquivo pronto, que eu consigo copiar esse arquivo, consigo transportar ele, exportar para Excel, por exemplo. Então, uma coisa da parte de exportação. A impressão, se vai usar todas as cores, se vai usar uma cor só, dependendo da opção que eu quero fazer essa impressão. Dentro dessa parte de correspondência, nesse caso aqui ele não vai funcionar direito, porque a gente não tem a licença do publish, né, do server. Então eu não vou conseguir ficar enviando esses e-mails automáticos. Nós temos uma versão que é dentro do ClickView, que você consegue agendar envios de relatório. Então aí você trabalharia nessa parte de correspondência, basicamente aqui, né? Mas a gente não tem a ideia. Que são as localizações, né, da onde ele vai carregar. O que ele faz? O arquivo dele, ele carrega tudo em memória, né? Então existe diferença de máquina para máquina. Se eu tenho uma máquina com bastante memória, o meu documento vai ser mais rápido, né? Então ele tende a ser, porque ele procura, como ele pode ler de diversas fontes. Um exemplo, SQL Server, posso pegar de um banco de dados um Axis, posso pegar de uma tabela de Excel, um arquivo texto. Então, como eu posso criar de várias formas, ele carrega isso em memória, né? Então, basicamente esse é o grande
não seria o defeito, mas característica dele. A parte de segurança, né, são os módulos, os scripts. A gente vai ver isso aí por script, como criar essas partes de segurança aqui. E a licença, como eu não tenho uma licença aqui, na verdade eu tenho uma, eu trabalho com ela, mas para aula aqui eu não vou utilizar. Se eu quiser adquirir a licença, vocês vão ver que é a mesma ferramenta. Por isso que até tem a parte de correspondência e tudo. Eu só vou colocar aí o nome do usuário e a licença que eles forem me passar. E esse ClickView Personal Edition, ele já vai virar um desktop tranquilo. Então é a mesma ferramenta, né, dos dois lados. Então eu vou dar um OK aqui. Dessa parte de ferramentas aqui, só quando eu começar a abrir o arquivo que vocês vão visualizar. As janelas, mudar de janela, isso aí geralmente eu faço quando eu estou trabalhando com um ou mais arquivos. E a parte de ajuda. A parte de ajuda é uma parte bem legal do ClickView. Quase tudo que eu quero trabalhar eu vou achar aqui nessa parte, né? Então você sabendo o que eu quero, o que você quer, você consegue. Você vem aqui, ajuda, conteúdo. Eu quero pesquisar sobre condicional, if, né? Então ele vai clicar aqui o if, ele vai mostrar como funciona esses ifs, qual é a forma melhor, os exemplos, tal. Mas isso aí a gente vai ver durante o curso. Uma parte legal também do ClickView, não é necessário que você seja um expert em programação, né? A gente vai ver a parte associativa dele, mas ela é uma ferramenta bem bacana e intuitiva para trabalhar a parte de criação de documentos, né? Eu vou criar um documento bem simples aqui só para mostrar algumas funções dele. Então, arquivo, novo, né? Essa parte de carregamento de dados eu sempre pulo, porque eu prefiro fazer lá dentro do script, mas essa parte aqui a gente vai sempre pular. Então eu vou pular e essa é a parte do documento. Eu criei o primeiro QVD, né? O primeiro QV. O QVD porque é Click View Document, né? Então a gente trabalha essa parte. Então essa aqui é a parte principal. Ele é totalmente visual, né? Então vocês vão ver que mexeu um pouco aqui a ideia. Toda vez que eu criar um arquivo, é legal você sempre salvar esse arquivo, né? Então eu vou salvar esse arquivo. Onde que eu vou salvar? Vou salvar aqui. Vou criar uma pasta aqui, ó. Curso. Eu vou colocar aqui, primeiro exemplo. Não tem um nome para um padrão de nome, você pode colocar o que você quiser, né? Espaço ou não tem problema nenhum. Dentro dessa informação, desse documento, eu tenho aqui arquivo. Perceba que aumentou o número de opções. Então aqui eu tenho qual que mais a gente vai usar? O editar script, que é o Ctrl E, que eu uso bastante tecla, né? Então esse editar script é onde a gente vai criar os scripts de carregamento, onde a gente vai criar toda a leitura dos bancos para poder depois trabalhar com as ferramentas. Essas 10 primeiras linhas que ele tem aqui são as linhas de configuração. A gente pode alterar, se caso achar necessário, ou pode deixar dessa maneira. O que seria isso, né? Na primeira linha, a separação de milhares, né? Então, quando tiver um número lá 1500, ele vai colocar 1.500, né? O decimal, que são as casas decimais, vou colocar como vírgula na linha 2, né? Dinheiro, como que vai ser tanto a parte da milhagem, né, quanto a parte decimal. Como vai ser a representação do dinheiro, né? Então, R cifrão aqui no caso, para positivo e negativo. Dia, o tempo, né? Hora, minutos, segundos. A data, dia, mês, ano. Eu quero colocar ano, mês e dia. Você vai colocar aqui, né? Você altera aqui. Ano, barra, mês, barra, dia, né? Mas geralmente a gente deixa nesse mesmo padrão. Se for trabalhar com tempo e hora, né? Então tem esse padrãozinho. O nome do mês, né? Então se eu pegar, vocês vão ver, ele é bem legal trabalhar com a parte de mês, a parte temporal dele, que são meses, dias e tal. Então ele assume, se ele achar janeiro, que vai escrever janeiro em minúsculo, fevereiro e tal. Às vezes eu altero isso aí para maiúsculo. Eu tenho
um padrãozinho meu de trabalhar com tudo maiúsculo. Então eu altero isso daí, mas isso aí fica muito dependendo do que a pessoa quiser. E a parte dos dias, né? Segunda, terça, quarta e assim por diante. Eu posso também alterar se eu quiser. Se eu quiser que escreva segunda, terça, sem problema nenhum. Então dentro desse script aqui, vocês vão ver aqui, ó, quais são os tipos de dados que ele aceita, né? Aqui ele tá o OLE, né? O OLEDB, né? Que é um tipo, os ODBC, e aqui tem a parte do clique. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas eu poderia selecionar aqui e detectar qual o tipo do provedor, a conexão e até o meu banco de dados, né? Mas não vou fazer isso agora, não é o momento. Que aqui ele está tentando conectar para mim. Os arquivos de tabela, que nesses arquivos eu posso pegar os Excel, arquivo de texto, N arquivos. No próprio ClickView, eu posso pegar ele ler um arquivo, né? Que a gente fala de um QVD, então eu vou buscar dentro do próprio ClickView um arquivo para servir de leitura para mim. Um arquivo da web, se eu tiver um endereço, se eu tiver que exportar um XML de algum lugar, eu posso colocar aqui, dá para você fazer a configuração de login e senha, tudo certinho. E a parte dos dados de campos, que basicamente é em cima de tabelinhas feitas com databases pequenos e tal. A gente não vai nem chegar a trabalhar com essa informação. O que a gente vai focar aqui é muito arquivos de tabela e a parte de banco de dados. Funções. São as funções. Ele tem funções muito parecidas com o Excel, né? Então as funções que são utilizadas em Excel dá para você trabalhar aqui, são bem próximas às funções, né? Então eu quero um contador, ele vai ter um count aqui. Eu quero, sei lá, uma soma. Ele tem uma função chamada sum, né? Soma. Então eu consigo trabalhar muitas funções de acordo lá. Aqui dentro de todas as funções eu consigo separar elas por data. Quero uma função de data e hora. Quais são as funções? Então aqui ele mostra, né? Adicionando mês, anos, idade, conversão de local para time. Então todas as funções de data e hora estão aqui, né? Funções financeiras. Então eu tenho aqui algumas funções, né? Que são praticamente aquelas funções da calculadora científica. E aqui eu tenho várias funções, a gente vai ver isso aí também mais para frente. Se eu começar a criar algumas variáveis, elas serão exibidas aqui, todas as variáveis, então eu consigo ver as variáveis basicamente aqui. Se eu clicar em mostrar variáveis sistemas, né, ele vai mostrar as variáveis que eu criar e a que o sistema for criando. O sistema cria algumas variáveis para facilitar ele. E aqui algumas configurações. Então essa parte do script, nossa, vai ser o nosso carro-chefe, né, principalmente para carregar essas informações, né. Quase toda vez que der algum problema, vai ser aqui que a gente vai ter que resolver. Aqui também eu posso criar abas. Geralmente eu deixo a main com essas informações e a conexão com o banco. E eu vou criando abas. Por exemplo, eu quero trabalhar com SQL nessa aba. Vou criar uma aba para Excel. Vou criar uma aba que a gente chama de inline, que a gente vai ver o que são essas informações, esses carregamentos inline. Então eu vou criando essas abas aqui para deixar mais organizado, né? Então a gente vai trabalhar essa parte aqui também. E essa é a parte do script. Quando eu terminar o script, eu executar um script, né? Detectar esse script, eu vou executar, que ele vai carregar, né? Eu vou fazer um exemplo para vocês para ser mais fácil. Se eu trabalhar com Excel aqui, eu vou no arquivo de tabela, eu vou pegar esse budget, que é uma tabelinha minha. Olha o que esse budget fala. Eu tenho aqui, né, ele identificou que foi um arquivo de Excel, tá vendo? Ele pode ser um arquivo delimitado. Ele identificou aqui que ele tem uma aba apenas. Aqui eu tenho, por exemplo, né, o número do escritório, né, o ID do empregado, o ano e o quanto ele vendeu em cada ano. Então aqui eu tenho rótulos, né, se tem rótulo nessa tabela ou não. E essa parte de linhas aqui, por exemplo, perceba que a primeira linha é uma linha que não tem os dados. Então eu vou colocar uma linha de dados aqui, que é um cabeçalho que tem. Então eu vou criar aqui.
Basicamente ele vai identificar e vai conseguir ler esse cara, essa informação dessa tabela. E eu vou dar eu posso dar um avançar aqui, um terminar. Como é uma tabela Excel, eu dou um terminar. Ele próprio cria esse código, né, essa informação aqui. E a partir desse momento, o que que eu faço? Eu posso apertar o recarregar aqui, ou vier aqui, arquivo, executar script. Como eu sei que ele carregou esse script? Você viu que ele deu piscou uma tela aí. Existem duas formas. Eu posso ir em visualizador de tabelas. Ele identifica que tem uma tabela lá, ó, chamado Sheet 1, que é o nome da aba, porque eu não renomeei, com 8 linhas e 7 campos. Aí eu dou um visualizar aqui e consigo ver os dados que tem aqui. Então basicamente isso aí, eu carreguei minha tabela, tem essas informações e eu consigo depois trabalhar com ela. Então a gente vai, basicamente essa é a ideia dele, essas outras funções que a gente vai ver à medida do desenvolvimento do curso, mas para carregar essas informações vai ser basicamente isso, né? Em cima do script, em cima da recarga, né? Da recarga de executar o script, né? Essa recarga parcial a gente vai ver mais para frente também. Então basicamente essa é a nossa ideia aqui, as configurações a gente vai ver no decorrer do curso, mas esse é bem o layout bem simples dele, certo? Espero que tenham gostado aí, entendido o assunto, entendido como que vai ser a interface que a gente vai estar trabalhando. Então até mais aí.